Eu tenho duas explicações para isso. Primeiro, eu sou um homem de muita fé. Então, em algum momento, Deus deve ter dito assim: o único caminho para esse indivíduo é a comunicação. E eu vou dar a ele aqui os atributos necessários para que ele continue militando e fazendo as readequações que precisa para não sair desse mercado, que é um mercado que, exatamente por essas mudanças constantes, acaba deixando muita gente pelo caminho quando a pessoa não está disponível para uma readequação. Uma mudança. Uma mudança. E a outra justificativa, eu posso ir pelo campo da paixão pelo que faço. Fica meio piegas essa expressão, paixão pelo que faço, mas ela está praticamente justificada pela minha trajetória. Quem me conhece há muito tempo, como Mariberto, sabe que uma das características pessoais que eu sempre tive foi a de construir relacionamentos de forma muito fácil. Isso desde pequenininho. Eu posso citar, inclusive, da época que estudava ainda, enfim. Até que recebi uma missão de, como primeira atribuição profissional na vida, promover evento. Parece que está distante da rede social, parece que está distante desse universo, mas não está, porque é um universo onde você precisa construir uma rede de relacionamentos importante. E até enquanto atuei mais fortemente nessa área, ainda atuo, mas mais fortemente nessa área, eu entendia que, para ser bem-sucedido, precisava consolidar e fortalecer esses relacionamentos. E foi o ingrediente principal para que, depois que adentrei na comunicação de fato, no jornal impresso, já como colunista social do Correio da Paraíba, há alguns anos, para a gente não entrar nessa esfera, até porque esse documento vai ficar aqui para ad eterno, para que ninguém faça o cálculo da minha idade. Foi de fundamental importância para que eu trouxesse toda aquela construção de network para dentro de uma página de coluna social. Claro que com viés diferente, não era a mesma coisa de promover evento, mas aquilo me deu a bagagem necessária para começar. Né? Tem um toque. Como você falou. A rede social nada mais é, a rede social atual nada mais é o que um dia foi uma coluna social, o que um dia foi uma conversa de calçada. Não quero ser redundante, nem quero ser piegas novamente, mas a gente já deve ter visto. Alguém já viu aqui aquela postagem que as redes sociais começaram com aquelas senhorinhas que ficavam nas calçadas de casa da cidade do interior. As Marias Pipis. Fofocando da vida dos outros. Então, a rede social, coluna social, quando eu faço essa relação, é porque, naquele momento, era uma rede que tinha como intuito integrar pessoas, né? Você tinha numa página de jornal ênfase em determinadas pessoas que não necessariamente você conhecia para poder acompanhar. Sim. Você estava fazendo uma ligação ali. A diferença é que, à época, quem ditava o que ia para a página do impresso era o colunista. Então, o fator importância era muito mais do que é hoje, porque hoje todo mundo pode fazer esse papel de comunicador, de colunista social, desde que você use a sua rede social para essa finalidade. Aí é onde está o lado mais importante. Dos períodos que passei nos jornais, que corresponde ao Correio da Paraíba, ao Jornal da Paraíba, cerca de 15 anos, me deu a autoridade que eu precisava, porque aí só era colunista quem assinava a página. Com essa autoridade, eu migrei paralelamente e, sem muito planejamento, de forma muito orgânica. Um passo de fé. Foi um passo de fé. E de forma orgânica, porque a minha idade até então favorecia. Eu era um jovem de 28 anos, quando comecei no colunista social. Estava imerso na tecnologia disponível da época. E, por ser curioso e gostar dessa tecnologia, acabei me inserindo em todas essas plataformas. E, por estar inserido nela, nunca fiquei fora de uma transição. Se vocês lembram do Mirk, vocês lembram do Orkut para o Facebook, enfim, até a gente chegar hoje a um TikTok que é uma grande promessa, ainda não está consolidada como um Instagram, mas é uma grande promessa. E, por ser um curioso, está sempre presente, e na época, sendo a referência do colunista social, sim, obviamente que não tinha outro conteúdo para mostrar, a não ser a vida das pessoas da nossa sociedade, acabei também me firmando em todas elas. Inclusive, é dado que eu conto, é fato que eu conto por um lado, com alegria, porque isso aconteceu, porque eu estou aqui ainda hoje conversando com vocês, e com um pouco de tristeza, porque colegas de profissão, ao longo desse processo, apostaram todas as fichas numa plataforma só, como um dia foi o impresso, exato, esqueceram dessa atualização e saíram do mercado. Dessa adaptabilidade, né? Isso. E é essa adaptabilidade que você chama,
eu fico atento até hoje. Mariberto acabou de começar a fala dele colocando o TikTok como, né, como essa rede social que vem acontecendo entre os jovens É de porque forma muito forte. ele descobriu ela esse mês, entendeu? É por isso que Pois ele é, tá impactado. Eu já fiz 3 ou 4 perfis dessa rede social, não consegui dar continuidade, não consegui me apaixonar por ela ainda, mas eu já entendo que ela é o futuro, ou vai estar concorrendo em pé de igualdade logo, logo com o É Instagram, e a eu preciso quarta estar do nela. mundo, ela, né? Pois é, o TikTok, num primeiro momento, ele está voltado para dancinha, para coisinha mais juvenil, infantil. Mas já é uma grande fonte de informação. Já, porque já houve uma mudança nos últimos meses, talvez no último ano, onde as pessoas estão indo ao TikTok como fonte de informação, com formato Isso, Hoje eu vi diferente. jogo da Champions sendo transmitido pelo Pois é, TikTok. os recursos vão sendo aprimorados por cada uma dessas plataformas. Ele talvez tenha conquistado o público jovem muito rápido, Que é mas o que se ente- adapta mais rápido que eu também, sei- né? O que tá de olho aqui perfeitamente. Mas É o tenha notado normal. também que não era o suficiente para Não. consolidá-lo. Então ele está buscando hoje já outro tipo de público. Esse é um detalhe, por exemplo, de você, que a gente já falou sobre isso, que eu acho fantástico. Assim, infelizmente, o mercado ele é seletivo, como tudo na vida. E, eu comecei lá com 28 anos. Parecia, para a época já era uma idade. Só que você consegue se comportar e ser aceito desde da meninada nova até geração. os avós dela. Isso reflete até nos meus patrocinadores. Eu Exato. trabalho em loja de roupa infantil até a última instância onde todos nós, espero eu, chegar, que é um cemitério, né? Então, Pois é, eu já, uma vez conversando a gente já falou sobre isso também, o menino do cemitério, lá do Campo Santo, né? Que era, tentar lembrar o nome dele, que era o que fazia o marketing. E eu dei uma carona para ele, voltando de lá de uma reunião, e ele me comentou isso comigo. Como o seu comercial tinha uma penetração em determinadas classes que os deixou surpresos. isso. Você precisa, à medida que você se propõe a trabalhar nisso, é importante também que ao longo você trabalha na área imobiliária, é corretor e é conhecido em Campina Grande como um corretor que trabalha para o público prêmio. Concorda comigo? Uhum. Talvez em algum momento isso tenha até lhe incomodado, porque talvez tenha fechado portas para outros tipos de negócio. Por outro lado, lhe inchou e isso deve ter lhe trazido também grandes conquistas. Como colunista, foi natural que me associassem a minha imagem a essa área um pouco mais premium, né? Esse público um pouco mais fechado. E uma recente transformação na minha vida me trouxe para perto de um público mais abrangente, que foi a minha chegada no rádio. Então, o rádio, por ser um veículo, assim, é assustador falar nisso, porque até muito pouco tempo atrás decretaram o fim do rádio. E o rádio cada dia mais forte. Mais forte. E o rádio é cada dia mais forte. Engajamento incrível, né? Impressionante. Porque ele saiu da faixa de AM, foi para FM e hoje ele está na internet. Isso. Ele migrou para a internet, talvez, primeiro do que a própria TV. Perfeito. O modelo que a gente tem de podcast é um retrato do rádio. Perfeitamente. Isso aqui nada mais é do que um programa de rádio. Se você Exatamente. transformá-lo para as ondas da rádio, cabe tranquilamente. Talvez para a televisão precise de um recurso ou outro a mais, perfeito. mas para o rádio não. Então a rádio me trouxe essa benesse. Isso já com o adiantar da idade. Então, enquanto eu era um jovem de 28 anos, atuando nesse mercado, eu estava mais próximo. Você concorda que com 28 eu estou mais próximo da turma de 15. Né? À medida que a gente vai ficando mais velho, hoje eu estou com 45, eu não queria revelar essa idade, mas fui obrigado aqui. Então, hoje com 45, o rádio me aproxima de um outro público. E a minha luta diária, entendendo essas nuances das plataformas, a plataforma diz muito sobre comportamento. Acho que tá no DNA do projeto, né? Ali mostra muito o comportamento das pessoas. E eu sempre aguçei muito a minha percepção para entender esses fenômenos. Então, eu detecto muito fácil o meme da hora, a vestimenta que determinado grupo de pessoas está usando, o que determinado tipo de pessoas está ouvindo como preferência musical, por exemplo. E essa percepção, aí é uma característica pessoal, eu não tenho como justificar dentro da minha caminhada o porquê disso ter acontecido. Eu suponho que seja uma característica aguçada, mas é pessoal. E ela me permite enxergar essas
transformações. E aí eu vou continuando no processo de adequação. Mas também isso que tu faz é muito difícil, porque muita gente não acredita naquilo que ela enxerga, na sua própria visão. Né? E você enxerga e segue isso. Isso não é fácil. Eu confesso... Né? Porque você sai na frente. Sem falsa modéstia, atuando nessa área... Falando sério. Falando sério. Nessa área do entretenimento, na rede social, eu já me comportei de diversas formas. Eu já fui o cara que fazia piadas engraçadas, que mostrava apenas o cotidiano, sempre agregando, claro, sociedade, festa, glamour, mas eu já me comportei como vários personagens. Em alguns momentos, o que me fez, talvez, não fazer uma imersão propriamente dita na comédia, por exemplo, foi o fato da internet também, por ser um campo aberto, existem as reações das pessoas. É verdade. Enquanto eu estou no impresso, ali eu tenho uma falsa sensação de que a minha palavra é absoluta. Eu escrevo, ouço uma repercussão ou outra, mas ela é absoluta, porque as pessoas não podem se contrapor ao que eu escrevo. Concorda comigo? Na rede social, não. Ela é de imediato. Eu emito uma opinião, automaticamente corro o risco de, desagradando alguém, ouvir algo que eu não goste. Então, eu cheguei essa dimensão que eu ganhei na rede social local, eu sempre considero algo local, aconteceram de diversas formas. No momento em que eu gravei um vídeo que acabou gerando uma repercussão muito grande, onde eu dava dicas de moda, incluindo pílulas de humor, num texto não politicamente correto, eu acabei recebendo uma represália muito grande. E aquilo me travou no YouTube, por exemplo. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui gravar um vídeo para o YouTube dentro do formato que um dia eu me propus. Mas talvez se fosse hoje, entendendo que... Hoje eu encontrei alguns antídotos. Eu convivo muito bem com a internet, mesmo sofrendo ainda com haters e tal. Mas se eu tivesse encontrado a época, talvez hoje eu estivesse num patamar completamente diferente. Porque na internet só existe uma regra. Em linhas gerais, tentativa e erro, e não ter medo da superexposição nem do julgamento das pessoas. Hoje em dia, tu está tranquilo com isso? Não em sua totalidade, apesar de tomar Rivotril, não, brincadeira. Mas eu já cheguei a ter problemas sérios, assim, nunca cheguei até a depressão mesmo, mas tive pânico, o Mariberto acompanhou esse processo na época. Eu vivi algumas turbulências de saúde mental por isso. Porque até aprender a conviver, o que me ajudou muito foi a maturidade, já tinha uma idade suficiente para entender algumas coisas, eu consegui me equilibrar. Mas talvez eu pudesse ser muito maior se não tivesse tido o medo dessas duas coisas, de tentar e errar. Eu sempre muito perfeccionista, como referência em Campinas, eu queria acertar sempre. Pouco ansioso. Pois é, ansioso demais. Então, hoje em dia, a ansiedade é mato, né? Olha, hoje nós nos deparamos hoje com um episódio que eu acho que retrata tudo isso. Pelo menos sem uma investigação mais profunda, o caso do Luva de Pedreiro, um dos influenciadores que emergiram de forma mais rápida nos últimos tempos. Pois é, ganhou rios de dinheiro, pelo menos é o que a mídia traz. Hoje, usa a rede social para dizer que está fora, que não quer mais. Mas Celino... Eu, pelo menos, julgo, a gente vai ter as respostas. Desculpa, Mário, rapidão. A gente vai ter respostas logo, mas eu considero que aquilo foi um grande problema de saúde mental.